Fala pessoal, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão aqui. Estamos ao vivo novamente para continuar a série De Frente com o Diogo. E logo logo eu vou chamar Lucailo Elmiro, analista do Banco Central do Brasil, tá? Um cara aí que teve mais de 10 aprovações em concursos públicos. E a gente vai ouvir o Lucailo para ele falar um pouco da sua história, contar como foi aí a sua trajetória e principalmente para a gente saber quais foram os desafios que ele enfrentou, que ele teve que superar para alcançar a tão sonhada aprovação. Então, para as pessoas aí, para a galera que não conhece ainda, não sabe do que se trata essa série de lives, essa série de lives se chama novamente De Frente com o Diogo e a gente vai fazer entrevistas com vários aprovados em concursos em diversas áreas, tá? Pelos próximos dias, e a gente vai justamente entrevistar esses aprovados, descobrir quais foram os desafios que eles enfrentaram, né? Qual foi o caminho que eles tiveram que trilhar até alcançar a aprovação, beleza? Então, eu já peço aqui de antemão, pessoal, se tiver aí alguma dúvida, manda aí pra gente, no possível aqui a gente vai tentar responder, e vamos manter essa interação aqui. E já aperta aí esse aviãozinho para compartilhar a live, beleza? Manda aí para seu amigo, manda para seu primo que está estudando para concurso, galera que está estudando aí para a área financeira, manda aí. Eu vou chamar agora o Lucailo Elmiro para conversar aqui com a gente. Deixa eu convidar ele aqui. Entra aí, professor Lucailo Elmiro. Vou entrando aí, pessoal. Grande Lucailo. Fala, e aí, boa noite, Diogo, boa Beleza, noite, meu cara? pessoal, tudo bem? Boa noite, muito Prazer boa estar aqui noite. com vocês, Maravilha, cara. tranquilo. O Muito Lucailo, obrigado pelo convite. tamo junto aí. O Lucailo é coach aqui, é coach do Estratégia também, tá, pessoal? Tem uma carreira aí incrível de se admirar mesmo no mundo dos concursos. E a gente vai ouvir um pouquinho aí sobre essa trajetória do Lucailo. Então eu reitero aí novamente, pessoal, compartilha aí essa live, vai ser bastante interessante para quem está estudando para concurso, seja qual for a área, eu tenho certeza que vocês vão se identificar aqui na história de trajetória, na trajetória que o Lucailo vai trazer aqui para gente. Beleza? Fala aí, Lucailo, eu vou pedir para você primeiro se apresentar, né? Conta um pouquinho aí da tua Beleza, história. tranquilo. Então, o Diogo já fez uma breve introdução aí, né? Meu nome é Lucailo, eu sou cearense, natural de Fortaleza, né? Opa, Passei minha infância no interior do estado e tenho uma vivência aí, né, com essa questão de sertão, Nordeste, enfim, o pessoal que é aqui da região vai se identificar bastante com o nosso papo, né, sim, com Diogo? Então, certeza. de todas as regiões do Brasil, de todos os estados, sejam muito bem-vindos aqui na nossa live. É, é, Tenho uma vivência aí na área de concursos públicos, comecei bem cedo, né, aos 19 anos, prestando concurso para a área militar, né, passei por 3 cargos, né, vou conversar mais acerca disso depois com vocês. Atualmente eu sou analista do Banco Central do Brasil, fui aprovado no concurso de 2013, tomei posse em julho de 2015 e hoje exerço as minhas atribuições aqui na Regional de Fortaleza, na minha cidade natal. Então, para começo de conversa aí, eu digo que sou duplamente satisfeito, né? Eu estou no cargo dos sonhos e morando na cidade do sonho, que é a minha cidade natal aqui, Fortaleza. Que maravilha, rapaz. É o mundo ideal, né? Acho que primeiro, todo mundo quer passar em um concurso. E segundo, você ainda tem a felicidade de passar em um concurso na sua terra, na terrinha. Que maravilha. Maravilha, Pois cara. é, E conta aí, você disse que teve essas aprovações e foram em diversas áreas diferentes, foram mais de 10 aprovações. Como foi essa progressão aí até você alcançar a primeira aprovação e ir galgando nesse mundo de concursos? vamos lá, uma longa história, né? Então, eu decidi começar a fazer concurso, pessoal, bem cedo ali. Eu tinha por volta de 18, 19 anos. A minha primeira aprovação veio com 19 anos de idade, né?
Na época, eu tinha o sonho de seguir a carreira militar, né, e comecei a estudar para esses concursos específicos, né, na época. A gente, quando é rapazinho assim, procura muito, né, Diogo, esses concursos na área. Inclusive, das minhas primeiras aprovações, eu fiz a prova lá na sua cidade, em Recife. Que Ah, maravilha! porque a época, a Força Aérea estava se desmobilizando aqui de Fortaleza e tudo estava sendo deslocado lá para Recife, né? Então, as provas foram feitas lá. Então, eu Aham. comecei bem cedo, né? Eu estudei numa turma especial, né? Aquelas turmas especiais que tinha no ensino médio, cursinho. Eu estudei na turma especial do colégio que eu estudava aqui em Fortaleza, né? O Cristos. E e aí comecei a me interessar por esses concursos na área militar. Fui aprovado logo em uns 3 ou 4 na época, eu não lembro bem. Foi AFA, ESA, EA, né? Você fazia tipo cursinho presencial, era isso? Era. Tinha as turmas especiais, né? Quem gostaria de fazer esses vestibulares diferentes na época, você ia para essa turma para se preparar para ITA, IME, né? AFA, EA, Aham. SpaceX. Então você tinha que ir para essas turmas, né? Foi o que eu fiz na época. Tive algumas aprovações e eu cheguei a ingressar numa dessas academias, né? Passei um tempo na academia da Força Aérea, foi algo em torno de 4 ou 5 meses, né? Não me adaptei bem à vida militar, eu vi que aquilo ali não era para mim e tal, não, vou voltar lá para a minha cidade, vou fazer faculdade mesmo e daí vejo o que vai ser da vida. Então, eu ingressei aqui voltei, fiz um vestibular, né? Vestibular na época era Cefet, hoje é Instituto Federal do Ceará, para Engenharia de Telecomunicações. Ingressei no curso, né? E quando eu estava mais ou menos ali no terceiro semestre, Diogo, do curso de Engenharia de Telecomunicações, surgiu uma oportunidade muito boa, Qual que era um foi? concurso, assim, sui generis. Infelizmente, esse concurso não existe mais, que era o concurso para administrador postal dos Correios. Como é que era essa coisa de administrador postal dos Correios? Na época, os Não Correios existe mais o cargo. formavam não existe, o cargo ainda existe, não existe mais o concurso, né? Saquei. Infelizmente, o último que foi realizado foi o que eu fui aprovado, não se teve mais notícia. Não sei se os Correios ainda têm planos de colocar esse concurso em pauta, né? Concurso para administrador postal e como era a história, né? Na época eu estava tendo muita dificuldade, cara. Você sabe que com a faculdade de engenharia, Diogo, você precisa de dedicação total, o curso é integral, tem que ir de manhã, de tarde, e eu estava naquela fase de ter que me virar, né? Uns 20, 21 anos, e para isso eu dava muita aula particular, né? Aulas de monitoria, em cursinhos em colégio, né? De matemática e física, e, e Isso aí tudo começou você a apertar. conciliava com Eu o cheguei no estudo. terceiro isso, eu cheguei no terceiro semestre pagando cadeira do primeiro, entendeu? Poxa, isso aqui não tá certo, eu vou demorar 10 anos para terminar isso daqui. E aí que apareceu esse concurso, né, dos Correios, e a ideia era muito, muito massa, cara, porque assim, você fazia a faculdade dentro dos Correios, faculdade de administração postal, dentro dos Correios, né, ganhando uma bolsa, que na época era muito legal. Eu lembro que era algo assim, em torno de R$ 1.000 em dinheiro, né, e mais os 400 em Aham. vale, né, então em torno de uns R$ 1.400. Para a época era muito bom, né, isso foi em 2005. Né, poxa, aqui que vai ser o meu refúgio, né? Que eu preciso tanto da grana quanto preciso me formar, porque aqui na engenharia eu estou sentindo que eu vou demorar 10 anos e não vou conseguir nessa batida de ter que trabalhar. E aí, cara, eu tive a grata surpresa de ter sido aprovado, né? Em oitavo lugar. Né, então, foi muito rápido, assim, né? E na época eu fiz outros Nesse concurso concursos, dos Correios. esse concurso dos Correios, né? Bacana. Esse concurso para administrador postal dos Correios, né? Então, o curso foi em Brasília, né? Eu tive que me deslocar para lá, né? Passei 3 anos em Brasília. Então, você já você já tinha o curso com muitos estágios dentro dos Correios e a faculdade era dentro dos Correios mesmo, né? Era a Universidade de Correios, lá, fica na região ali do Lago Norte, próximo ao UNB, próximo aos clubes ali. Foi bem legal, cara. E daí, então, essa oportunidade só me trouxe mais oportunidades, né? Eu, aí que eu me interessei mesmo pelos concursos públicos, né? E aí veio a oportunidade de voltar aqui para o Nordeste, né? Com esse concurso do TRF1, né? Técnico de Segurança e Transporte.
como eu já tinha uma vivência nessa área de segurança militar, poxa, eu vou tentar nesse aqui, né? Eram Também, matérias bem também legais de estudar. conciliando faculdade com estudos. Isso. Que tem Na uma época, galera aí fora, né, estágios, né? Lucas? Estágios. Então, assim, eu aproveitei a estrutura que os Correios me deu, né? Assim, como no começo, bem no começo do curso, eu até me empolguei em ficar nos Correios, né? Olha, Laena, que prazer estar com você aqui. Laena foi minha aluna, assim. Laena, muito bom ter você aqui, muito bom saber que tem pessoas que a gente ajudou, né, Diogo, a Olha aí chegar o lá. reconhecimento, Porque ó. a nossa maior satisfação, cara, nem sem falso palavreado aqui, nossa maior satisfação é saber que as pessoas que nós estamos ajudando, elas estão chegando lá, Com né? certeza. Hoje eu recebi um feedback, né, de uma aluna minha do coaching que foi aprovada na Polícia Civil do Estado do Pará, né, e uma boa colocação, foi o 28º lugar, né? Eu estou super feliz com isso, né? Então, cada aprovação, cada feedback É desse como se fosse é uma assim, conquista nossa, né, cara? é uma conquista nossa, cara. Poxa, quando ela me falou isso, eu estava no expediente do banco hoje pela manhã. Eu dei salto de alegria lá dentro, né? Eu sei como é. Então, Diogo, essa faculdade de administração postal, além de me dar subsídios de conhecimento, ela me deu uma estrutura muito boa para estudar, né? Porque lá a gente tinha uma biblioteca maravilhosa que não era utilizada para nada, cara. Uma biblioteca só para os funcionários dos Correios. Era utilizada, né? Meio-dia o pessoal aproveitava para tirar aquela sonequinha depois do almoço, né? E eu não, Aí você aproveitava para aproveitou estudar para ir ali. lá e comer livro para estudar para Comer concurso. livro, e isso, cara, me fez ser aprovado aí em primeiro lugar, né, no concurso do Do TRF1 TRF. Cara, que e tive a maravilha. oportunidade de voltar aqui para o Ceará, E né? Esse concurso, nessa época você fazia, além de faculdade, você, se eu entendi direito, você também dava aula particular, você também fazia alguns trabalhos? não, Diogo, ainda bem que nessa época aí, a bolsa da faculdade já me dava um subsídio para eu Ah, ficar só beleza. estudando, né? Sim, sim. Na época do Cefet, né? Na época que eu olá, prima, tudo bem? Ó, a prima tá chegando aí, a prima Fabiola, obrigado Só a por estar galera dando salve assistindo. aí para Lucas, ó. Pois Diogo, na época do Cefet, sim, eu tive que me virar, né? Além de estudar, eu tinha que dar aulas e tal, E mas bem, aí, a tua trajetória, Lucas, pelo visto, começou cedo mesmo, né? Você começou com 19 anos. Você já saiu da faculdade, assim, isso é o quê? Você ainda estava na faculdade. Você já estava com essa ideia de estudar isso, para concurso. Tu sempre foi um isso. cara estudioso? Desde o tempo do Diogo, colégio para a faculdade? eu Ou foi diria que uma coisa eu que fui um tu que cara, direcionou para eu fui um cara concurso? mediano, né? Eu fui um cara mediano. Eu até tenho um pessoal da família aí, a Fabiola, eu já vi a Gleidiane aí. Então o pessoal da família sempre me achou assim um CDF, né? Poxa, esse cara aí, o concurso que ele faz, ele passa. Mas eu sempre fui um cara que tive que ralar muito assim em cima dos livros, né? Aham. Eu tinha um problema difícil assim de resolver, que era questão de memória. Às vezes eu estudava alguma coisa, né? E quando terminava, poxa, o que foi que eu estudei, né? O que foi que eu li? Então isso daí eu tive que ralar muito. Às vezes eu tive que estudar o mesmo assunto 2, 3 vezes, né? Então eu nunca me tive assim como um cara que tinha uma inteligência fora do comum, né? Então isso daí dificultou um pouco a minha trajetória, né? É, Fez com que eu tive alguma dificuldade depois de ser aprovado em concursos de alto nível, né? Porque depois eu ia continuar a história lá sobre a questão da trajetória dos concursos, até quando eu cheguei aqui do Banco Central. Então, quando eu estava já no TRF1, a coisa foi bem mais difícil, sabe, Diogo? Porque bem no começo, né, bem no início, né, a chefia lá do fórum que eu trabalhava, enfim, que era na cidade de Pix, do Piauí, gostou muito do meu trabalho, né, acreditou no meu trabalho e eu ganhei um cargo de chefia, né? Eu fui supervisor na área administrativa do fórum, né? Além de exercer as funções de segurança e transporte, né, do Fórum Federal em Picos, eu tinha essa atribuição, né? E isso começou a implicar assim, uma dificuldade maior para estudar, né? Porque há uma dedicação maior. Você está ali cuidando dos contratos, cuidando das compras do Mais fórum, que era a minha responsabilidade, atribuição. né? Exatamente, mais responsabilidade. E eu também não podia largar a mão, porque aquilo ali eu precisava
sei lá, ajudar a família e tal. Então, a função comissionada dava um gás, assim, no salário, entendeu? Então, isso aí dificultou um pouco, né? Às vezes eu chegava cansado em casa, né? E isso demorou, né? Eu fiquei 7 anos nesse cargo, né? E então demorou aí mais ou menos uns 5 anos para eu conseguir ser aprovado num concurso de alto nível, que foi o do Banco Central. Foi o quê? Mais ou menos 5 anos? Mais ou menos 5 anos. E Antes eu já tinha conseguido uma aprovação, eu fiquei nas vagas classificáveis, digamos assim, né? Aham. Eram vagas para o concurso da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que eu fiz para especialista em regulação, né? Fiquei na 32ª posição, né? E eu tive a grata surpresa de, depois de ter sido nomeado para o Banco Central, eles me chamaram lá, me convocaram para a ANEEL. Ah, não, aí eu já não quero mais, pode passar a vaga para o próximo. Mas eu já tinha conseguido essa aprovação antes do Banco Central, né? E isso me deu uma motivação, né? Poxa, eu estou no caminho certo. Vou continuar aqui, né? E E sempre nesses concursos. a melhor posição é essa, né? Você está na posição que você foi aprovado, está classificado, está em uma boa posição e a qualquer momento você pode ser chamado e você escolhe, né? Exatamente, exatamente. Aí, do Banco Central, eu fui aprovado dentro das vagas, né? E, e aí, fui nomeado logo depois, né? Mas aí demorou esse processo todo, Diogo, até eu ter entrado em exercício na Justiça Federal, né? Lá do Piauí, né? TRF1. E até eu ser nomeado no Banco Central durou aí 7 anos, né? Mas eu sou, assim, muito grato ao cargo que eu passei lá na Justiça, aprendi muito lá, né? Foi um crescimento profissional muito grande, né? Mas aí eu tive isso comigo. Poxa, eu cheguei aqui, mas eu tenho um nível superior, né? Eu tenho uma boa pós-graduação, eu sei falar uma língua estrangeira, então dá para chegar mais longe, né? Dá para cumprir mais um passo aqui. E aí eu lembro disso, eu lembro muito bem disso, que uma vez eu estava em deslocamento com o magistrado, né? O juiz federal lá Aham. da subseção, e ele era conterrâneo aqui, ele era cearense, né? E uma vez ele chegou para mim, cara, você é formado aonde? Doutor, eu sou formado na UNB e tal, Correios, né? Que eu fiz o curso. Ah, legal, legal. Fala a língua estrangeira? Falo sim. Poxa, cara, tem pós-graduação? Tenho, sim, doutor. Cara, o que tu tá fazendo aqui? Poxa, doutor, não sei nem o que lhe responder, porque assim, foi o cargo que eu consegui, que eu sou feliz e tal. Não, mas você pode chegar mais longe, cara. Continue estudando. Ele tinha muito isso, né? Te De deu aquele incentivar incentivo, né? Um a estudar. estímulo. Isso ficou martelando na minha mente, sabe, cara? Poxa, o meu chefe tá falando isso pra mim, né? Então, eu continuei, né, Diogo, com todo esforço. E olha só, pessoal, né? Tem muita gente que, poxa, eu tô aqui nesse interior, eu tô aqui nessa cidade, não tem um cursinho, né? Não tem um professor, não tem ninguém que me ajude, eu tô sozinho aqui nessa. Pessoal, eu estudei sozinho, né? Na época, assim, esses cursos, que nem o Estratégia, esses cursos online, eles estavam engatinhando, estavam bem no começo, né? Eu lembro que eu comecei a estudar pesado para esses concursos mais, mais top, digamos assim, Diogo, lá para o ano de 2012. Então, tudo isso estava bem no começo, então eu tinha que ralar em cima dos livros. Não tinha Estudei aquele muito material livro bom, acadêmico. organizado que a gente tem hoje, né? Poxa, estudei muito livro acadêmico. Não sei se você lembra, na época, tinha dois livros de direito constitucional e direito administrativo, que eram os livros do Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, né? Eu li E, esse. pois é, todo mundo estudava por esses dois livros aí, cara, de constitucional e administrativo, né? Então não tinha toda essa facilidade que a gente tem hoje, né? Do estratégia de concursos, das videoaulas, né? Dos PDFs, então isso tudo. Quando eu tive o primeiro contato com o PDF do Estratégia, cara, que eu lembro como se fosse hoje, foi as aulas de economia do professor Heber Carvalho, né? Que hoje está na direção do curso. E, cara, isso abriu assim minha mente de uma forma, poxa, eu estudando por livros de faculdade, o Mankio, né? Aqueles livros de economia. Então, isso foi um ganho muito grande aí dos meus estudos, viu? Para você não foi, para mim eu digo que foi assim um vacilo eu ter começado estudando, como eu falei aí, por livro, né? Porque livro às vezes tem muito um aspecto, vamos dizer, acadêmico, né? Que muitas vezes não cai em concurso, enquanto que o material é mais direcionado, né? Mas assim, no seu caso, esses materiais ainda estavam nascendo, ainda estavam saindo no mercado, né? No meu já estavam disponíveis, então eu que comi mosca mesmo de não ter partido direto Uhum. para os PDFs.
E nesse tempo, Lucas, que você ficou aí estudando, se dedicando por 5 anos para passar nesse concurso, você fez outros concursos? Você teve algumas quedas aí no meio do caminho? Teve reprovações? Tive algumas reprovações, sim, e algumas foram bem frustrantes, né? Eu lembro que Fala aí pra nesse. gente, qual foi aquele baque que você lembra bem, que você não tirou aí do coração? Lembro dois baques que foram bem frustrantes na época. Um deles deu uma vontade danada de desistir, né? E falando já de perrengues aqui que o concurseiro passa, né? Eu lembro de um concurso que eu estudei bastante, né? Que foi para o TRF da quinta região, aqui da nossa região, né? Fortaleza, Ceará. Foi para o cargo de analista administrativo, né? E eu me lembro que, mesmo tendo estudado bastante, eu cheguei na prova assim com uma sensação de cansaço, sabe? Eu tinha estudado até o Aham. último momento, eu tinha vindo da viagem do Piauí para cá para prestar o concurso, cheguei cansado, né? E quando, no dia da prova, houve alguns problemas no local de prova que me desconcentraram, né? Ar-condicionado quebrou, né? Mudaram de sala 2 vezes, né? Todo mundo com a prova na mão, mudando de sala. Isso me desconcentrou de uma forma que assim, quando veio o resultado, eu fiquei 200 e alguma coisa na posição, né, do concurso, e totalmente, assim, fora de cogitação de ser Ser nomeado. chamado. Aham. Isso foi bem frustrante, né, o TRF da quinta região. Outra frustração que eu tive foi o concurso de analista do Senado Federal em 2012, Diogo. Eu lembro que eu estudei bastante para esse concurso também, e quando a prova foi organizada pela FGV, pessoal, quem está aí se preparando para concurso que vai fazer, que vai ser a FGV, a organizadora, fiquem ligados na prova de português, né? Que a prova de português da FGV já me derrubou, né? Eu lembro que eu fiquei por uma questão exatamente em português nesse concurso, fui muito bem nas outras, né? Naquela parte do processo legislativo, naquela parte de regimento interno, na parte específica que era só de administração, eu fiz para analista administrativo também. Mas em português eu fiquei por uma questão, tinha um corte, né? Putz. E isso foi muito frustrante para mim. Então, o pessoal tem muito cuidado com a FGV, tá bem? A FGV, para mim, na minha opinião, é uma das bancas mais casca grossa que tem. Sim, É sim, FGV, sim, é com a tal da certeza. FGV. Uhum. Realmente. E quando você começou a estudar, Lucailo, no meio da tua jornada aí, tu tinha ideia do quão desafiador seria esse projeto? Tu já estava preparado porque queria vir? Ou foi algo que Olha, tu viu, putz, é, o buraco é mais embaixo? Cara, vai ser bem mais difícil do que eu tinha pensado. olha, Diogo, quando eu estudei para concurso de nível médio, né, que vieram as aprovações, é, eu sentia que aquilo ali era o meu barco, né? Mas quando eu comecei a estudar para os concursos de nível superior, né? Tipo Banco Central, TCU, CGU, né? Esses concursos eram o meu foco, na área de controle e gestão, nessa área financeira também, Banco Central, que não fica muito diferente aí, né? Da área de controle e gestão. E quando eu comecei a ver a quantidade de matérias, né, e o nível do pessoal que passava nesses concursos, eu diria que eu senti uma certa dificuldade, sim. Eu não vou negar para vocês, né? Eu senti uma certa dificuldade, até porque eu estava estudando sozinho, eu não tinha facilidade de ter um cursinho, né? A minha maior, assim, a minha maior aliada na época era a minha motivação, né? A minha motivação de estar ali, né, chegar do trabalho, né, e ter toda aquela rotina e tal, de descansar um pouco a mente e estudar, né, foram quase 2 anos aí nessa batida de 2012 e até a minha aprovação do Banco Central, que a prova foi em outubro de 2013, né, eu lembro que eu comecei a estudar no comecinho de 2012, então, assim, a coisa foi complicada, pessoal, né, então quem está se preparando para um concurso de alto nível, né, como esses que vem aí, Receita Federal, CGU, TCU, comecem desde já, né, se você ainda não começou, porque eles demandam um tempo, né, demandam um tempo de preparação, de maturação, né, é muita matéria, né, para você absorver, né, então não é da noite para o dia que esse processo acontece. É um projeto, certamente é um projeto de médio a longo prazo, né? Quem acha que vai ali Exatamente. estudar uns 3 meses, vou estudar 2, 3 meses, pode acontecer, vai.
pode, mas, cara, é muito fora da curva. É muito fora da Uhum, curva, né? E se uhum, você vai... Eu acho que é uma coisa que as pessoas se enganam muito quando começam a estudar para concurso, a pessoa entra com a mentalidade errada. Ela entra pensando assim... Ela não entra com a mentalidade, eu vou estudar até passar. Ela entra assim, eu vou estudar para ver se eu passo, para ver se eu sou bom. Quero ver se em uhum. 3 meses eu descubro aqui que se eu sou um fenômeno para concurso, se eu vou passar, se não, a pessoa já está inclinada a desistir. Aí realmente já é tá um pé dentro e outro fora, né? Aí Uhum, pode desistir a qualquer momento. E vem cá, Ricardo, exatamente. você então, na realidade, tu não somente conciliou, tu estudou para concurso enquanto tu estava na faculdade, mas também chegou a trabalhar e, e conciliar com os estudos. Você viveu aí vamos dizer, os dois mundos, né, Isso. dos concurseiros. Teve algum momento que você tirou um tempo livre em algum pós-edital ou não? Sempre teve assim nessa situação? Olha, Diogo, assim, eu lembro que quando eu estava na Justiça Federal, eu sempre tirei férias até a minha aprovação. Eu sempre tirei férias para estudar. Eu não tirei férias assim, poxa, eu vou fazer uma viagem e tal. Eu vim aqui para visitar minha família aqui no Ceará, mas trazia aquela mala de livros, né, me acompanhando para estudar aqui, porque sempre estava um edital em vista, né, um concurso que estava para sair e tal. Então, eu estava com esse objetivo, né, de galgar um cargo de nível superior. Então, isso me fez focar bem, né? Então, sempre nessa época, né, essa época aí de 2011 em diante, eu tirei férias na Justiça Federal, né, e aproveitava os recessos, né? O Poder Judiciário tem essa facilidade dos recessos. Eu tirava os recessos para estudar. Maravilha, maravilha. Tinha férias e o recesso, você acabava aproveitando os dois Isso, para se exatamente. dedicar aos estudos. Legal. E o que é que tu recomenda hoje para quem, sei lá, de repente está vendo essa live aí e acha que é uma barreira intransponível você conciliar a faculdade com os estudos, ou então de repente a pessoa está trabalhando, mas não consegue arrumar o tempo para estudar, ou está tendo muita dificuldade em fazer essa conciliação. Como é que tu vê assim, algum conselho, alguma dica que você poderia dar para as pessoas? O que você recomendaria para as pessoas? Certo, cara, ótima pergunta. Que eu falo sempre para os meus alunos aqui no coach, nas monitorias. Ah, e quem é meu aluno aí já deve ter escutado falar isso. É o seguinte, pessoal, quem não quer, arruma uma desculpa. Quem quer, dá um jeito, né? E em toda essa minha jornada de estudos, e todos os que eu conheci que foram aprovados, né? Todos que estiveram comigo, que estudaram, né? Que conseguiram chegar lá também nesse mundo de concursos públicos, eles deram um jeito, né? Vou contar aqui alguns dos perrengues que eu passei nessa época, para que você Fala aí, a pare com gente quer ouvir. para você pare com essa desculpa de que eu não tenho tempo, né? Tá difícil e tal. Aqui eu chego cansado em casa, né? Tem muita coisa para fazer. Esse negócio de concurso não é para mim. Vou dar dois exemplos aqui. Na época que eu estava estudando para o concurso do TRF1, Diogo, o que acontece? Ia cair uma matéria, né, que alguns que fizeram aí Polícia Rodoviária Federal devem estar bem acostumados com ela, que foi Código de Trânsito Brasileiro, né? Diferente do pessoal que ia fazer para técnico judiciário, né? O técnico judiciário ia estudar o quê? Direito, né? Direito civil, processo civil e tal, essa coisa que cai no concurso jurídico. Para mim, não. Para mim, para o cargo de técnico em segurança e transporte, além do português, raciocínio lógico, regimento interno do tribunal, ia cair matérias específicas para o cargo, né? Sim. Era Código de Trânsito Brasileiro, mecânica de automóveis, né? Técnicas de Ixi. segurança, incêndio, essa coisa toda aí. Então eu tive que ralar em cima dessa coisa. E eu lembro bem que, assim, na época eu morava em Brasília, né? Eu fazia a faculdade lá dos Correios, e como a grana na época não dava para eu morar no centro de Brasília, que é muito caro, né? Aquela região aqui, plano piloto, ficava mais perto da faculdade, eu morava numa kitnet lá na cidade chamada Taguatinga, né? Uma cidade satélite, e eu pegava metrô. Esse metrô dava em torno aí de 40 minutos de deslocamento entre Taguatinga
e lá a rodoviária de Brasília, onde eu saltava, né? E, Diogo, assim, nesse período, nesse deslocamento, assim, eu percebi que dava para estudar no metrô, né? Fosse em pé, fosse sentado, dava para estudar. E eu lembro bem que eu tinha um código de trânsito, ele era do tamanho de um dicionáriozinho desses, mini dicionário, né, de português, inglês, enfim. E eu levava esse mini código de trânsito para onde eu ia, né? Seja para uma fila, seja para um metrô, né? Ele estava comigo ali. Em pé no metrô, eu estava lá com o código de trânsito estudando, né? Segurava aqui, com o braço aqui, e o outro com o código de trânsito, né? Na ida e na volta, isso, na ida e na volta, na ida e na volta, né? Segunda a sexta, né? Lá para o centro de Brasília, né? A gente chama de centro aqui, mas Brasília não tem bem o centro, né? Chama de plano piloto, aquela região ali central. E isso me fez decorar, né? Decorar as infrações de trânsito, as penalidades, né? Todas aquelas plaquinhas, né? As ações de trânsito. E eu fechei a prova, né? Tanto que eu fui aprovado em primeiro lugar no concurso Caramba! TRF1. Né? Fui aprovado em primeiro lugar, né? E assim, foi uma correria na época, eu lembro que ele exigia que o candidato tivesse categoria D, né, de motorista. Então, foi muito rápido, assim, eu fui aprovado, começaram a Teve que ligar e correr para tal, tirar. corri para tirar a carteira D, né, logo depois teve o teste físico e a nomeação. Né, eles estavam precisando muito na época. E, e depois, pessoal, quando eu já estava aqui no Piauí, né? Eu morava bem no centro de Picos, né? E assim, além de ser quente, ela era muito barulhenta a cidade, né? Eu morava bem no centro, tinha muito carro de som, eu morava próximo, sabe aquela feira livre de cidade pequena, né? Ixi, Morava rapaz, bem o lugar, próximo, né? o O lugar fórum fica favorito de concurseiro, né? Fazer o isso, contrário. o fórum ficava bem próximo ali. Aí o cara, eu chegava em casa e chegava em casa e aquele barulho, aquele calor, não vou conseguir estudar assim, né? Eu trabalhava de 8 da manhã às 3 da tarde, e essa foi uma facilidade para mim também no Poder Judiciário, porque eram 7 horas diárias, e eu tive essa facilidade de tempo, né, para estudar, mas eu chegava cansado, né? Às vezes eu chegava cansado, às vezes tinha viagem, né? Eu era do cargo de segurança e transporte. Às vezes tinha um deslocamento para fazer com um oficial de justiça, com o juiz, né? E às vezes eu chegava cansado em casa. Então eu bolei uma estratégia, pessoal. Não façam isso em casa, hein, crianças? Mas é só para só para vocês verem que quem quer dá um jeito, né? Então, o que é que eu aproveitei esse meu cansaço ao meu favor. Eu chegava muito cansado em casa. Fiquei curioso agora, tô curioso. Criou antecipação Chegava aqui, muito quero saber. cansado em casa, cara. Eu usei o cansaço ao meu favor. Né? Me alimentava, tomava um banho, me alimentava. Cara, vou dormir. Vou dormir. Tô cansado, vou dormir. Dormia até, sei lá, 8, 9 horas da noite. Às vezes até 10, quando estava muito cansado. Acordava, né? E nessa época eu fiz um contrato com a copeira lá com a copeira um abraço para dona Nazaré, né? Um contrato com a copeira do órgão, né? E quando ela terminava lá o tempo livre dela, ela fazia a minha janta, o meu lanche e tal, e deixava lá para mim, né? E quando eu acordava, já estava lá pronto a minha alimentação, né? Já para economizar tempo, né? Economizar tempo, né? Fazia essa alimentação e mandava ver estudando, cara, até de manhã, quando eu entrava no expediente novamente, né? E eu fiquei nessa rotina aí de quase 2 anos, né? Estudando sempre às madrugadas, né? Noites adentro, madrugadas, né? Eu tive colegas que me acompanharam um tempo, né? A gente resolvia provas juntos, a gente tirava algumas ideias juntos ali, né? Então eu tenho testemunhas, né, que isso aconteceu. Então, assim, quem quer, galera, quem quer, dá um jeito, né? Dá um jeito de estudar, sei lá, naquela horinha de folga, né, do almoço, em vez de você tirar uma soneca, né, ou ir para as redes sociais, né, vai estudar, né, arruma um local no trabalho ali, né, sei lá, o pessoal lá nos Correios, falei, o pessoal ia para a biblioteca para tirar soneca, né? Enquanto eu e o outro colega que estava estudando para concurso também, a gente ia aproveitar o espaço enorme, muito bom, com ar-condicionado, para estudar, né? Então, é isso aí, pessoal. Quem quer, dá um jeito, né? Eu sempre tive isso comigo, né? Ah,
eu dava o meu jeito. Outras coisas que eu fazia, pessoal, por exemplo, né? Gravei muitas fitas, né? Na época não tinha esse negócio de podcast e tal, né? Gravava fita, eu tinha CDs, né? CDs, DVDs de aulas, de áudio, né? Na época rolava muito esses DVDs de áudio, de Que é a aulas. E eu Constituição colocava Federal? no, Sim. Aula. isso, colocava ali no carro na viatura da justiça, por exemplo, eu ia fazer uma viagem sozinho na viatura, colocava ali e ia escutando a Constituição, né? Escutando a direito administrativo, a Lei 8.112 narrada, a Lei 8.666 narrada, tinha esses CDs, né? Então é isso daí, pessoal. Bolem as suas estratégias, né? Bolem a sua estratégia. Assim, não sei qual a melhor estratégia para você, né? Tem pessoas que gostam mais de assistir videoaulas. Eu sou mais um cara visual, assim, eu gosto mais de estar olhando e lendo, né? E anotando as principais partes do que eu estudei, e logo depois eu ia resolver questões, né? Essa coisa de resolver questões fez um diferencial muito grande para mim, Diogo, né? Por exemplo, para o Banco Central, como também a gente não tinha na época sistema de questões, né? Essa coisa, Hoje todas está essas tudo mais facilidades. fácil, né? Hoje a gente tem toda sorte de Poxa, ferramentas. no celular, né? No celular você pode acessar o sistema de questões ali, e ficar resolvendo numa fila de banco, enfim. Então eu adquiri livretos na época, eram livros de uma coleção, né, que eram 1.000 questões comentadas de cada matéria, né, e eu adquiri todos, né, e resolvi todos, 1.000 questões de constitucional, 1.000 questões de administrativo, 1.000 questões de português, né, e isso foi um facilitador muito bom para mim, porque além de fixar o que eu estudei, me forçava a revisar, né, e a rever pontos ali que estavam apresentando uma lacuna de aprendizado. Maravilha, cara. E pensa no quanto você. A princípio, a pessoa pode achar que é pouco, né? Ah, pô, eu vou perder meu tempo ouvindo aqui sei lá, um podcast, ou então lendo alguma coisa aqui na minha ida no metrô. Pô, eu prefiro. Aí tem quantas pessoas não ficam lá olhando o Instagram, olhando a rede social, enquanto poderia tirar proveito desse tempo, né? Imagina aí, você falou que passou 2 anos fazendo isso, né? Imagine o quanto de conteúdo você acumulou, né? De conhecimento você adquiriu, que te levou provavelmente a acertar mais questões, a chegar mais preparado na prova, porque você fez essa simples ação, né? De, pô, tá na fila de algum lugar, tá esperando. Na realidade, você tá usando o seu tempo morto, né? Para alguma coisa produtiva que vai aumentar as tuas chances de aprovação. Então, assim, realmente é uma dica muito boa. Tem gente aí fora que realmente não tem uma carga horária tão boa, né? tão elevada, porque trabalha, às vezes tem filho, mas não usa uma estratégia como essa, né? Então fica aí, pessoal, a dica para vocês conseguirem otimizar o seu tempo, né? Tempo é o seu recurso, com certeza, né? Do concurseiro, o recurso mais valioso, sem dúvidas. E a gente tem que saber usar bem o nosso tempo. E o Caio aí, pelo visto, eu sabia realmente aproveitar o seu tempo. Muito legal, muito bom mesmo, Lucailo. Muita gente tá inspirada aí, falando nos comentários, cara, que história, muito bom mesmo. Eu tenho outra pergunta aqui ainda para você, Lucailo. Sim, não. A gente falou aqui toda essa coisa que traz uma motivação, mas em algum momento você já pensou em desistir? Ficou difícil a jornada, você sentiu o peso ali, e alguma vez você pensou aí, não, cara, vou parar por aqui, acho que já deu isso para mim? Já sim, cara. Tive momentos, eu tive momentos nessa jornada para conseguir um cargo de nível superior, né? Que quando eu já trabalhava lá no tribunal, que eu falei que ficou bem difícil, né? Ficou bem difícil conciliar a supervisão do setor, né? Eu cheguei um tempo a cogitar entregar a supervisão, né? Entregar a supervisão do setor e ficar só no exercício do cargo mesmo para poder estudar, né? E assim, às vezes as coisas acontecem ao nosso favor e a gente não sabe como explicar, né? Eu tenho muito isso comigo, né? Essa questão da espiritualidade, que é um ente maior a olhar por nós, e essa questão da fé foi uma grande aliada para mim também nos meus estudos. Então, assim, uma época eu trabalhei
um chefe bem complicado e tal, que exigia muito, né, exigia muito ali do serviço no tribunal, e esse chefe foi embora, né? Esse chefe foi embora. Isso foi bem ali entre 2011 e 2012, né? Que poxa, é a partir daqui, ou eu estudo, né? Ou eu chuto o balde logo de uma vez, né? Porque os concursos estavam saindo, né? Esses concursos da área de controle e gestão, né? Que é os concursos que eu queria, porque eu não sou formado em direito, né? Pessoal, sou formado em administração postal, né, Diogo? E eram os concursos que eram possíveis que eu fizesse, né, dessa área. Ou concursos, né, para o próprio tribunal, né, que fosse da área analista administrativa, área administrativa do Poder Judiciário. Mas eu queria focar nesses aí da área de controle de gestão, né, então houve uma mudança de chefia, bem nessa época, né, entrou um chefe, assim, cara, maravilhoso, né, um cara que eu pude sentar com ele, falei das minhas pretensões, né? Olha, doutor, eu tô nessa batida aqui. Aí ele, não, você tem todo o meu apoio, né? Você tem todo o meu apoio, né? Continue estudando, né? Ele é um cara que tem uma visão igual a nossa, né? Tem uma visão igual a nossa, Diogo, assim, de orientação, de querer que as pessoas cresçam, né? De dar essa oportunidade para as pessoas, né? Vou até citar o nome dele aqui, que é o doutor Nazareno César Moreira Reis, né, autor de livro, né, e esse cara foi, além de eu ser muito grato a ele nessa época, né, de ele ter propiciado essa facilidade, digamos assim, não me relaxando, né, das atribuições que eu tinha no tribunal, porque eu continuei com com a função comissionada, continuei exercendo com bastante afinco assim, as minhas atribuições, mas eu não tinha mais aquela pressão da chefia passada, né? Então Entendi. isso foi uma facilidade, foi um facilitador para mim, eu sou muito grato a essa chefia Foi um aí. feliz acontecimento, né, que teve ali, te favoreceu. Isso, um acontecimento que não foi... Cara, esse cara foi uma bênção tão grande na minha vida, né? Ele e o diretor de secretaria que veio logo depois, né, infelizmente, faleceu, né, foi uma perda muito grande lá para a Justiça Federal do Piauí, o doutor Gilson. Esses dois caras foram uma bênção tão grande na minha vida que quando saiu o resultado do concurso, né, que eu falei para ele, né, que, doutor, saiu o resultado do concurso, mas eu estou achando algo estranho na minha prova discursiva, né, e o cara é professor de discursivas para carreiras jurídicas, o cara tem livro escrito nisso, cara, o doutor Nazareno César Moreira Reis. Ele falou, Lucas, traz esse discursivo para a gente dar uma olhada. E eu levei na casa dele, cara. Levei na casa dele. Ele fez tipo um recurso. E o cara me ajudou a redigir o recurso e eu ganhei mais um ponto na prova, ainda melhorou um pouco minha classificação. Acredita nisso, Diogo? Então, são pessoas, né, que aparecem na vida da gente, cara, que são como anjos, assim, mandados por Deus. Que chefe abençoado, cara, esse aí. Maravilha, que história legal, Caio. Galera, eu vou aproveitar esse ensejo agora, a gente está tendo essa conversa aqui muito, muito legal, mas eu quero aproveitar esse ensejo para falar que no dia 11 de agosto, eu e a Fernanda Harumi, para quem não viu, ela estreou essa nossa série aqui de Frente com o Diogo, em que a gente entrevista os aprovados. Até então já tivemos duas entrevistas, né? Com Fernanda Harumi, que foi a primeira, e agora o Caio Elmiro, para saber um pouco da trajetória deles, saber os desafios que enfrentaram. E no dia 11 de agosto eu vou ter com Fernanda Harumi um aulão, tá? Que vai ser um evento online, totalmente gratuito, e vocês podem se inscrever agora mesmo para esse aulão, lá na minha bio. Entra lá, já entra nesse link na bio e se inscreve, que vai ser um aulão que a gente vai falar sobre os principais erros cometidos pelos concurseiros nas demais etapas aí da vida no concurseiro, seja intermediário, avançado, iniciante. A gente vai identificar, dissecar e sanar cada um desses erros nesse aulão no dia 11 de agosto, às 8 horas. Então não vai perder. Entra lá no link da bio e faz a tua inscrição, beleza? Lucas Elmiro, meu amigo, eu gostei muito de te receber aqui, foi um prazer, tá? Eu acho prazer que foi todo meu, Diogo. Você teve muito a agregar aqui com tua história, tua trajetória. A gente vê alguém que teve sucesso nesse meio, que teve muitas aprovações, e algumas pessoas se enganam, achando que foi, pô, esse cara aí, ele é fora da curva, esse cara ele nasceu para concurso, quando na verdade não, você mostrou que teve várias dificuldades no caminho, teve percalços,
e ainda assim como você falou, né? Quem quer dar um jeito e você deu um jeito para alcançar a sua aprovação. Então, cara, parabéns pelo sucesso que você teve em concurso, pelas suas aprovações e pela sua entrevista aqui, que eu achei muito legal. Foi, com certeza, agregou bastante para a galera que está aí na luta ainda, estudando para concurso. Poxa, Diogo, muito obrigado pela oportunidade, cara. Eu já tinha você como uma pessoa, um colega muito próximo lá no coaching do Estratégia, né? A gente troca muitas experiências lá, né? E agora mais ainda, estou aqui à disposição, né? Para outras lives, outras conversas, né? Dicas de estudo, como estudar para essa área bancária e financeira, né? A Taina, que é minha aluna lá no coaching da área financeira, né, e estou à disposição aí, né, e o que eu tenho para falar para a galera é, poxa, pessoal, não desista, né, vai chegar uma hora que vai ficar muito difícil, vai doer as costas, né, eu, por exemplo, até hoje sinto as sequelas, né, de ter passado muito tempo sentado estudando, né, minha lombar tem um pequeno desvio por causa disso daí, e às vezes as dores vêm, né, mas assim, não desista, né, vale a pena, né, hoje o salário, né, e todos os benefícios todos os benefícios que o cargo me proporciona não só a mim, né, mas a minha família. Por exemplo, hoje eu tenho um plano de saúde tanto para minha família quanto para minha mãe, né, coisa que eu nunca imaginaria ter, né, um plano de saúde top gerido pela própria instituição para mim, para minha família. Minha mãe, por exemplo, passou alguns dias aqui, né, em casa, ela mora no interior, veio aqui fazer todos os exames de rotina dela, né, então isso é bênção foi bênção na minha vida, né, essas aprovações, né, ajudei minha família em muitas situações, né, com o que eu ganho e tal, né, com a posição do cargo. Então, pessoal, não desista, vale muito a pena, né, eu falo aqui por mim e pelo Diogo, né? Vale muito a pena. Né? Com certeza. Somos pessoas simples, pessoal. Né? Ninguém vê aqui de... Poxa, nós tivemos pais que nos motivaram, nos incentivaram, nos deram aquele apoio, né? Mas, infelizmente, nós viemos de famílias simples, né? Que assim, não podiam fazer mais do que isso, do que para nós, né? Por nós. Então, foi tudo conseguido na raça, né, foi tudo conseguido com muita labuta, né, com muita luta. Então, a nossa história pode ser a sua história também. Né? Não só se inspire, né, expire, né, dê passos adiante, né, caminhe, né, trilhe, né, soe, vire noites, se for necessário. Né? Mas tudo isso, pessoal, eu posso garantir para você. Quando você chegar lá na frente e ver, poxa, nem foi tão difícil assim. Né? Quando você olhar para trás, poxa, nem foi tão difícil assim, né? Porque é o benefício que eu tenho no cargo hoje. É, né? Muito maior, surpassa o esforço que a gente fez, com certeza. Poxa, você lembra daquilo ali sorrindo. Hoje eu converso com os colegas lá no banco, eles contando também da história, né? Que quando estudaram e tal, a gente fala disso sorrindo, né, com leveza. Né? Na época talvez não fosse, mas hoje a gente fala disso com leveza. Então, pessoal, encarem o desafio, né? O importante é você querer encarar o desafio, né? Porque não adianta também entrar se enganando. Né? Vou estudar aqui 1 horinha, 2 horinhas por dia, que não vai dar certo, pessoal. Tá bom? Então, eu acho que o Diogo e a Fernanda vão falar bem disso lá na próxima live. Né? Então, assim, não se enganem, né? Sejam realistas. Há uma concorrência aí fora, né? Há uma barreira a ser transponida, né? A ser transposta. Tem a questão da dificuldade da prova, tem a questão da concorrência, né? Então, esses fatores aí, você só vai conseguir transpor, né? Estudando, pessoal, estudando muito, né? Criando uma rotina consistente de estudos, e tenho certeza que você vai conseguir, sim, chegar aí ao tão sonhado cargo. Com certeza, com certeza. Falou bem, meu amigo aí, Lucailo. Pessoal, se vocês assistiram até o fim aqui essa transmissão, deixo aqui o nosso agradecimento, tá? Um grande abraço e bons estudos. Essa live vai ficar salva aqui. Beleza? Grande abraço, pessoal. Lucailo, tamo junto. Grande abraço, amigo. Valeu, tchau, tchau, pessoal. Valeu, Diogo. Forte abraço. Forte abraço. Tchau, tchau.